Boa noite, né? Então, como vocês perceberam, já escureceu, ainda bem que a chuva já passou. Então a gente vai passar, eu vou fazer com vocês aqui aquele último momento dessa aula, que seria a aula para o dia 7/5, né? 7 de maio, então, em que é uma aula remota, cara, em que eu vou tratar do problema contemporâneo do sujeito a partir da leitura da 14ª, 15ª e 16ª séries da lógica do sentido, e do capítulo 5 da parte 2 de A Dobra de Leibniz, né? Tá bom? Eu espero que essas aulas tenham deixado claro para vocês o quão complexo é pensar o problema do sujeito a partir dessa filosofia do Deleuze ali, da lógica do sentido, e claro, a partir dali também da dobra, né? Então eu vou passar agora a finalizar a aula com aquelas perguntas, né, que eu já fiz naquele primeiro bloco de aulas, referentes mais especificamente ao trabalho de fichamento. Então, supondo que vocês vão me apresentar um trabalho final, um trabalho de fichamento, dessa parte eu ainda não decidi isso propriamente, mas supondo, eu diria o seguinte, né, daqui a pouquinho eu vou até mencionar os textos que vocês devem ler, tá bom? Então, proposta de trabalho em forma de redação que deve assumir a forma de fichamento e comentário. Veja que agora vocês, para começar, estão numa outra situação. Vocês não vão comentar propriamente uma filosofia, né? Um texto filosófico. Vocês vão comentar um comentário de uma filosofia. Então, eu acho que a vantagem da gente estar lendo o texto do Deleuze é não só compreender mais a filosofia do Deleuze do sujeito, mas também acompanhar o comentador Deleuze comentando o Leibniz. Então vocês fariam um comentário que é o que eu estou chamando de comentário crítico. É isso que eu gostaria que vocês ensaiassem. Então as perguntas vão mudar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Pergunta primeira: você acha que as suas anotações de aula ajudaram você a fazer a redação do seu trabalho? Né? O que seria ainda melhor? Novamente, tomar consciência desse trabalho de anotações que todos nós somos obrigados a fazermos quando estamos lendo o texto, nesse caso assistindo vídeos, né? Apesar de que eu vou mandar essas aulas escritas para vocês, né? Segundo, você acha que ficaram muitas questões sem resolver ou sem serem entendidas após todas as leituras indicadas? Ou seja, depois de lido esses textos que eu indiquei, né, do Deleuze, né, especialmente ali as séries 14ª, 15ª, 16ª, o 5º capítulo da parte 2 da dobra, mais os dois artigos, né, um artigo que eu escrevi sobre a lógica do sentido e o capítulo de livro, você acha que ainda assim está muito difícil, né? E o que você faria, né, para resolver isso, então, tá bom? E a terceira, você seria capaz de pensar um projeto. Então veja que agora você já está numa segunda fase, né? A gente pensou em um projeto a partir da leitura da fonte primária, que era o Leibniz, né? Eu perguntei se você era capaz de pensar um projeto. Agora você está numa segunda etapa desse projeto, que eu acho que tem muito a ver com a posição de quem está fazendo o doutorado, que seria fazer um comentário crítico dos comentadores que estão trabalhando as fontes primárias, né? É claro que nós não perdemos de vista a fonte primária, se vocês perceberam, bem perceberam, mas a gente também vai fazer uma avaliação dessa fortuna crítica, né? Desses comentadores já consagrados, né? Desse filósofo que você está estudando. Então o tema geral aqui seria uma espécie de o Leibniz de Deleuze, né? Críticas ao Leibniz de Deleuze, tá bom? E aí então eu pediria para vocês contextualizarem, comentarem e explicarem as seguintes passagens. Então são 3 passagens dessa vez, né? Que aparecem lá na obra do Deleuze, né? A nota 4, né? Que aparece na página 118 de A Lógica do Sentido. Eu já vou dizer qual é a série. Página 118. 118, nota 4, claro, a 16ª série. Então, a nota 4 da 16ª série. Eu vou citar. Distinguimos, pois, 3 seleções conforme o tema leibniziano. Uma que define um mundo por convergência, uma outra que define nesse mundo indivíduos completos, uma outra, enfim, que define elementos incompletos ou antes ambíguos, comuns a vários mundos e aos indivíduos correspondentes.
Sobre essa terceira seleção sobre Adão vago, constituído por um pequeno número de predicados, ser o primeiro homem, etc., que devem ser completados diferentemente em diferentes mundos. Confira-se Leibniz, observações sobre a carta de Messier Arnoux. É verdade que nesse texto Adão vago não tem existência por si mesmo, vale somente com relação ao nosso entendimento finito. Seus predicados não são mais que generalidades. Então essa seria a primeira citação que eu gostaria que vocês contextualizassem, comentassem e explicassem. Então tá aí, né, Deleuze, 2003, é a minha edição, página 118, referente à 16ª série, tá bom? A segunda parte, a segunda citação que eu gostaria que vocês comentassem, então, tá na dobra, né? Ela vai ser muito semelhante à que eu vou mencionar daqui a pouquinho, com relação da lógica do sentido, tá bom? Isso está lá na minha edição, é a edição de 1991, na página 95 e página 101, tá bom? Diz o Deleuze lá. Então isso está na parte 2, capítulo 5, na minha edição que é de 1991, página 95 e 101. Há antecedência sobre as mônadas, embora um mundo não exista fora das mônadas que o expressam. Mas Deus não criou primeiramente Adão, aceitando o risco de fazê-lo pecar ou de perceber que ele peca. Ele criou o mundo em que Adão peca e o incluiu também em todos os indivíduos que o expressam. Sexto violando Lucrécia, César atravessando o Rubicão. Parte-se do mundo como se parte de uma série de inflexões ou de acontecimentos. É uma pura emissão de singularidades. Estas não são generalidades, mas acontecimentos, gotas de acontecimento. Nem por isso deixam de ser pré-individuais, uma vez que o mundo é virtualmente primeiro em relação aos indivíduos que o expressam. Deus criou não Adão pecador, mas o mundo em que Adão pecou. O indivíduo, nesse sentido, é a atualização de singularidades pré-individuais. Ele não implica qualquer especificação prévia, e é até mesmo necessário dizer o contrário disso e constatar que a própria especificação supõe a individuação. Tá bom? Então essa seria a segunda que vocês deviam comentar. E por último, a mais longa, né, que aparece lá na página 114 e 115 de A Lógica do Sentido. Então a gente está já de fato na 16ª série, claro. O Leibniz diz, né, e foi essas três que eu me alonguei comentando, elas vão aparecer nesse capítulo de livro e nesse artigo que eu mencionei. Efetuar-se é também ser expresso. Leibniz sustenta uma tese célebre: cada mônada individual exprime o mundo. Mas esta tese não é suficientemente compreendida enquanto a interpretamos como significando a inerência dos predicados na mônada expressiva. Pois é bem verdade que o mundo expresso não existe fora das mônadas que o exprimem. Logo, existe nas mônadas como a série dos predicados que lhe são inerentes. Não é menos verdade, entretanto, que Deus cria o mundo antes que as mônadas. E também é verdade que o expresso não se confunde com sua expressão, mas insiste ou subsiste. É arbitrário privilegiar a inerência dos predicados na filosofia de Leibniz, pois a inerência de predicados na mônada expressiva supõe primeiro a compossibilidade do mundo expresso, e esta, por sua vez, supõe a distribuição de pura singularidade segundo as regras de convergência e de divergência, que pertence ainda a uma lógica do sentido e do acontecimento, não uma lógica da predicação e da verdade. Leibniz foi muito longe nessa primeira etapa da gênese ontológica, o indivíduo constituído como centro de envolvimento, como envolvendo singularidades em um mundo e sobre seu corpo. Então está lá na minha edição, na página 114, 115, de A Lógica do Sentido, tá bom? Então, seriam essas três que eu pediria para vocês comentarem, né? E quanto a elas, eu faria algumas perguntas, né? Que são as seguintes: você leu e fichou as obras a partir das quais foram tiradas as citações mencionadas, né? Você tem que ter feito esse trabalho, né? Que tipo de leitura você utilizou no fichamento dessas obras, né? Você teve problemas com relação à forma do fichamento? Por que o fichamento de citações, de novo, não te ajuda? Em que medida ele deve ter a ver com uma leitura analítica e em que medida teve a ver com a leitura interpretativa? Então veja que nesse caso você vai fazer, claro, uma leitura analítica dos textos, vai fazer uma leitura interpretativa e vai enfrentar esse comentário do Deleuze. Ou seja, você então faria uma espécie de tentativa de oferecer um comentário crítico
ao comentário do Deleuze, tá bom? Você foi capaz de compreender a nossa sugestão, né? As nossas sugestões, né? Iniciais nessa última aula das obras do Deleuze, né? A gente mencionou várias obras, né? Você conseguiu entender, né? Por que a gente fez menção a essas obras, né? Deixa eu ver. Então a gente poderia perguntar, né? Qual é a noção de sujeito, então, né? De personalidade, se vocês quiserem, ou de identidade pessoal defendida pelo Deleuze, tá bom? E aí eu pediria que vocês fizessem, então, a partir de todas essas observações, um esboço do seguinte, né? Das referências bibliográficas, né, do seu fichamento e, claro, das referências bibliográficas do seu trabalho final, né? Deixa eu ver o que mais. Essas, então, seriam as perguntas que eu utilizaria para finalizar esse grupo de aulas aí, tá bom? Eu ainda não sei, né? Eu acho que a gente vai passar então a tecer algumas considerações sobre a filosofia do Derrida, caracterizar aquela operação ou jogo, né, que ele menciona ali no Força e Significação, e vamos nos deter um pouquinho na crítica que ele faz à noção de livro do Leibniz, resgatando uma leitura bastante diferente do Mallarmé, tá bom? Então acho que esse vai ser o nosso outro bloco de aulas, e com isso a gente então terminaria, né, essas aulas, inclusive com relação às reposições, né? Então deixa eu ver, a próxima aula do dia 14/5 seria o problema contemporâneo da linguagem filosófica, leituras dos textos do Deleuze e Guattari, que vai se dividir em duas de fato, né? E aí seria isso. Deixa eu ver o que mais. Então no dia 21/5 nós terminaríamos essa série de reposições, né? Então no dia 21/5 a gente vai estar zerado com as reposições, e a gente vai ter então uma série de aulas muito menos, como é que eu vou dizer, muito menos bem estruturadas do que esse grupo primeiro aí, segundo de aulas, tá bom? Então é isso, uma excelente noite para vocês, saúde, né? E leiam esses textos aí, tá bom? Não se preocupem, porque vocês têm bastante tempo para entregar os fichamentos, né? Vai ser só no dia 25/6, e então vai ser a partir dessa entrega que nós vamos resolver o problema das presenças de vocês. Eu vou ter que pensar numa maneira depois de a gente fazer essas reuniões remotas a partir do dia 11/6, está muito longe ainda, tá bom? Onde a gente vai considerar então já os projetos, né? Então vão mexendo no projeto de vocês, vão ajustando, especialmente a partir dessas técnicas de leitura que eu estou oferecendo. Veja, vocês pensaram duas técnicas diferentes, né? Aliás, dois tipos de leitura diferentes, né? Leitura da fonte primária, que a gente leu o Locke e o Leibniz, e leitura de uma fonte secundária, mas a partir de uma constituição da leitura primária, ou seja, nós enfrentamos criticamente a leitura do Deleuze, tá bom? Isso eu acho que é a postura de uma tese de doutorado, do meu ponto de vista, que seja, claro, baseada na noção de comentário, de história da filosofia. Então é isso, um grande abraço, saúde, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.